Minha filha, meu filho, ouça com calma. Eu sou o teu Deus, o Deus que cria e sustenta, que corrige e consola, que conhece teu nome antes de você nascer e teu suspiro antes de você falar. Eu te chamo agora não para te acusar, mas para te guardar, porque hoje há uma palavra que pode proteger tua alma. Eu vejo quando você sorri por fora e desaba por dentro. Vejo o esforço que ninguém aplaude, o cansaço que você esconde, o medo que você disfarça com pressa. Eu vejo o que você carrega em silêncio e não te desprezo por isso. Eu me aproximo quando você pensa que precisa aguentar sozinho. Não se desconecte agora. Esta conversa pode mudar o que você sente neste instante. Eu não apareci aqui por acaso. Eu toquei o seu coração para que você permaneça, respire e me escute como quem encosta o ouvido no peito do Pai e percebe que ainda existe paz disponível. Eu sou o teu porto seguro quando o mundo vira tempestade. Eu sou a rocha quando tudo parece areia. Eu sou amor que não falha, justiça que não dorme, misericórdia que se renova e presença que não abandona. Meu reino não é promessa vazia, é caminho de vida, verdade que cura e esperança que atravessa noites longas. Eu sei que você tem orado, eu sei que você tem pedido, eu sei que, às vezes, você pede como quem implora por ar, como quem está no limite. E eu não te condeno por pedir com lágrimas. Eu recolho cada uma. Mas hoje eu preciso te ensinar algo que muitos esquecem quando a dor aperta. Existe uma frase que vai te acompanhar daqui em diante como uma chave na sua mão. Cuidado com o que você pede a Deus. Não porque eu queira negar, mas porque eu sou o Pai que atende. E o que eu atendo vem com força, vem com responsabilidade, vem com consequência de crescimento. Você está pronto para entender isso comigo? Eu conheço o teu coração melhor do que você conhece. Eu sei quando o seu pedido nasce de fé e quando nasce de medo. Eu sei quando você quer abrigo e quando você quer controle. Eu sei quando você deseja cura e quando você apenas deseja silêncio para não encarar o que precisa ser transformado por dentro. Eu vejo você cansado de lutar. Vejo você olhando para o teto à noite e pensando: meu Deus, eu só queria que parasse. Eu ouvi essa frase. E eu quero te dizer, eu posso acalmar o mar, mas também posso ensinar você a caminhar sobre as águas, e isso muda o tipo de pedido que você faz. Continue comigo, porque há pedidos que parecem bons, mas escondem um espinho. Há pedidos que soam santos, mas vêm carregados de orgulho ferido. Há pedidos que parecem solução, mas são fuga. E eu não te exponho. Eu te cuido. Minha voz hoje é como uma luz suave, mostrando o que estava no escuro. Eu não sou um Deus distante, frio e indiferente. Eu sou Deus vivo, que fala, que guia, que disciplina com ternura. Eu sou o Senhor que abriu o mar, mas também o Pai que prepara a mesa no deserto. Eu não apenas resolvo problemas, eu formo filhos. Eu não apenas tiro dores, eu ensino caminhos. Talvez você tenha pedido para eu tirar pessoas da sua vida, e eu posso tirar. Mas você já percebeu que, às vezes, eu não tiro de imediato, porque antes preciso curar a ferida que te faz escolher as mesmas dores com rostos diferentes? Meu cuidado é inteiro. Eu protejo tua história, não só tua emoção do momento. Talvez você tenha pedido prosperidade, portas, oportunidades, e eu posso abrir. Mas você já pensou que um coração apressado pode transformar bênção em peso? Que um espírito sem preparo pode se perder naquilo que pediu? Por isso eu te alerto. Quando eu dou, eu também chamo para amadurecer. Talvez você tenha pedido justiça, e eu sou justo, mas justiça sem misericórdia vira pedra na mão. Eu te ensino a confiar no meu tempo, porque meu julgamento é perfeito. Eu não me atraso, eu te preservo, eu não ignoro. Eu trabalho no invisível enquanto você acha que nada está acontecendo.
Eu sei que você quer respostas. Eu sei que você quer garantia. Mas hoje eu não vou te dar explicações longas. Eu vou te dar cuidado. Eu quero alinhar teu pedido com tua essência, para que você não peça aquilo que alimenta o teu medo e diminui a tua fé. Há uma dor escondida em muitos pedidos. A dor de não se sentir suficiente. E você pede para provar, para mostrar, para vencer como quem precisa se justificar. Meu filho, minha filha, você não precisa se justificar para ser amado. Eu te escolhi, eu te reconheço, eu te chamo de meu. Não saia deste vídeo. Essa parte é importante para você, porque eu vou tocar em coisas delicadas, sem te ferir. Eu vou te mostrar como um pedido pode ser um altar ou uma armadilha. E eu vou te conduzir com mansidão para que você aprenda a pedir com sabedoria e com paz. Quando você pede sem consciência, você pode estar pedindo para eu acelerar processos que são escola. Você pode estar pedindo para eu encurtar caminhos que formariam caráter. Você pode estar pedindo para eu calar a dor sem ouvir a mensagem que ela traz. E eu te amo demais para te dar qualquer coisa sem te preparar. Eu estou aqui, bem perto, agora. Eu estou contigo quando você acorda e sente o peito apertado. Eu estou contigo quando você se questiona e pensa que não vai dar conta. Eu estou contigo no silêncio, quando ninguém percebe sua batalha. E é por estar tão perto que eu te ensino. Cuidado com o que você pede a Deus. Eu não te chamo para que você tenha medo de mim. Eu te chamo para que você confie em mim. Porque quem confia não pede para escapar de si mesmo. Pede para ser transformado. Quem confia não pede apenas que eu mude o cenário. Pede que eu mude o olhar. E é assim que a paz começa por dentro. Respire mais uma vez e fique. Eu vou caminhar com você nessa reflexão como um pai que pega na sua mão. Se você me permitir, eu vou transformar tua maneira de pedir, e isso vai transformar tua maneira de viver. Continue comigo, porque o que vem depois vai esclarecer o que seu coração tem repetido em oração. Você não está errado por sentir o que sente. Eu sei que existem dias em que o peito pesa logo ao acordar, como se a noite não tivesse sido suficiente para descansar a alma. Existe um cansaço que não vem do corpo, vem de decisões adiadas, de esperas longas, de palavras engolidas, de pedidos repetidos que parecem não encontrar resposta imediata. Eu reconheço esse nó na garganta que aparece quando você tenta explicar o que sente, mas não encontra palavras. Reconheço a confusão mental que mistura fé com dúvida, esperança com medo, confiança com receio de se decepcionar outra vez. Isso não te faz fraco, isso te faz humano em processo. Há momentos em que você ora com clareza. Em outros, você apenas suspira. E há dias em que o pedido sai torto, atravessado pela dor. Eu escuto todos eles, inclusive aqueles que você nem percebe que fez, mas que gritou em silêncio com atitudes, pensamentos e escolhas impulsivas. Você sente medo de pedir demais e parecer ingrato. Sente medo de pedir de menos e perder oportunidades. Sente medo de pedir errado e sofrer consequências. Esse medo não nasce do nada. Ele nasce de experiências, de frustrações passadas, de expectativas quebradas, de respostas que não vieram do jeito que você imaginava. Eu sei que você está cansado de esperar. Esperar mudança, esperar alívio, esperar sinais, esperar que algo finalmente faça sentido. Esse cansaço cria pressa, e a pressa influencia seus pedidos. Quando o coração dói, a alma quer atalhos. E é aí que eu preciso te ensinar com amor. Você não precisa fingir força diante de mim. Não precisa usar palavras bonitas. Não precisa se comparar com a fé dos outros. Eu não espero perfeição. Eu espero verdade. Mas verdade também inclui aprender a discernir o que nasce da confiança e o que nasce do desespero. Há pedidos que você faz querendo apenas parar a dor, não crescer.
Há pedidos que você faz querendo descanso, não transformação. E eu compreendo esse desejo. Eu mesmo te prometi descanso. Mas descanso verdadeiro não é ausência de processo, é presença minha dentro dele. Talvez você esteja se sentindo confuso porque algo que você pediu começou a acontecer, mas não do jeito que imaginava. Às vezes, quando eu respondo, eu mexo em estruturas antigas, eu tiro muletas emocionais, eu exponho feridas para que sejam curadas de verdade, não apenas cobertas. Você sente culpa por pensar assim, culpa por duvidar, culpa por questionar. Culpa por se perguntar se pediu errado. Eu não te culpo, eu te acolho. Questionar não me ofende. Questionar é sinal de alguém que quer entender, não de alguém que quer se afastar. Existe também um medo silencioso, o medo de que, se eu atender, você não dê conta. Medo de não sustentar a responsabilidade. Medo de não ser capaz de corresponder. Esse medo é mais comum do que você imagina. E ele também influencia a forma como você ora. Eu vejo quando você pede algo e, ao mesmo tempo, se encolhe por dentro. Quando deseja mudança, mas teme o desconhecido. Quando clama por portas abertas, mas tem receio do que vai precisar deixar para trás. Esse conflito interno cansa a alma. Você não está sozinho nesse conflito. Muitos dos meus filhos passam por esse mesmo lugar. A dor de querer avançar e o medo de perder o controle. A vontade de confiar e o hábito de se proteger. Eu não te julgo por isso. Eu caminho com você nisso. Por isso, hoje eu não vim te assustar com a frase "cuidado com o que você pede a Deus". Eu vim te ensinar a ouvir o que seu próprio coração está revelando quando você pede, porque todo pedido revela um estado interior, uma ferida, um desejo profundo. Há pedidos que nascem da comparação, outros da inveja disfarçada, outros da carência afetiva, outros da sede por reconhecimento. E há pedidos que nascem da fé madura. Nenhum deles me é oculto. Mas nem todos constroem o que você realmente precisa viver. Quando você pede algo sem perceber de onde vem esse pedido, você pode se frustrar até com a resposta, porque a resposta expõe a raiz, e raízes nem sempre são bonitas de ver, mas são necessárias de tratar. Eu sei que você já se sentiu perdido depois de alcançar algo que tanto pediu. Aquela sensação estranha de "era isso?". Esse vazio não significa ingratidão. Significa que o pedido não estava alinhado com o propósito profundo da sua alma. Você também carrega mágoas de pedidos que pareciam bons e terminaram em dor. Relacionamentos, escolhas, caminhos, decisões. Você olha para trás e pensa, se eu soubesse, eu sei. E eu estava ali, mesmo quando você não percebeu. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Mesmo os pedidos imaturos viraram aprendizado. Mesmo as escolhas apressadas viraram degraus. Eu transformo queda em ensinamento quando o coração se mantém aberto. Agora, respire. Essa reflexão não é para te paralisar, é para te libertar. Para que você não ore mais contra si mesmo. Para que você não peça aquilo que reforça feridas antigas, para que você aprenda a pedir como filho, não como órfão emocional. Eu quero que você perceba algo com clareza. Quando você aprende a pedir melhor, você sofre menos. Não porque eu mudo quem eu sou, mas porque você começa a se alinhar com quem você está se tornando. Continue comigo. Não tenha pressa de entender tudo agora. Essa conversa é um processo, e o que eu estou fazendo aqui é normalizar sua dor, acolher sua confusão e abrir espaço para uma nova forma de se relacionar comigo. Você não precisa acertar tudo hoje, você só precisa permanecer. E permanecer já é um pedido silencioso que eu sempre atendo. Agora eu quero caminhar com você de forma mais profunda, conectando tudo isso à sua jornada real, cotidiana,
concreta. Não a fé idealizada, mas a fé vivida entre decisões difíceis, noites longas e escolhas que ninguém vê. É aqui que a frase ganha corpo. Cuidado com o que você pede a Deus. Você já percebeu que, muitas vezes, você pede mudança, mas mantém os mesmos hábitos? Pede portas novas, mas insiste em carregar chaves antigas. Pede cura, mas alimenta pensamentos que reabrem feridas. Eu não te digo isso para te ferir, mas para te despertar com amor. Quando alguém lança uma semente na terra, não pode exigir que ela floresça sem raízes. Pedidos são sementes, e a terra onde elas caem é o seu interior. Um pedido feito num solo de medo cresce torto. Um pedido feito na pressa cresce frágil. Um pedido feito na confiança cresce no tempo certo. Você lembra do filho que pediu a herança antes da hora? Ele queria liberdade, mas ainda não tinha maturidade. Eu permiti o pedido e o caminho o ensinou. Nem sempre negar é amar. Às vezes, permitir também educa, mas todo aprendizado tem custo emocional. Há pedidos que você faz como quem diz, me tira daqui. E eu poderia tirar. Mas e se o lugar onde você está for exatamente o lugar onde sua fé precisa criar músculos? Nem todo deserto é punição. Muitos são escola silenciosa. Você pergunta por que eu não explico tudo? Porque explicações não sustentam nos dias difíceis. Presença sustenta. Eu prometo cuidado, não respostas imediatas. Prometo caminhar com você enquanto o entendimento amadurece. Quando você pede para eu calar o barulho externo, muitas vezes eu começo silenciando o barulho interno. Pensamentos repetitivos, culpas antigas, expectativas irreais. Isso assusta no início, mas é libertador depois. Você pede para ser usado, mas foge do preparo. Pede crescimento, mas evita confronto interior. Pede para avançar, mas tem medo de perder quem você foi. Crescer dói porque exige despedidas internas. Eu te pergunto com ternura, você está pedindo para viver ou para não sentir? Porque há uma diferença profunda entre os dois. Sentir faz parte da cura. Fugir apenas adia. Lembra de Pedro no mar? Ele pediu para ir até mim. Eu permiti, mas também permiti o vento, para que ele aprendesse onde firmar os olhos. Pedidos atendidos revelam onde está a sua confiança. Você pede força e eu permito desafios, pede paciência e eu permito esperas, pede amor e eu permito relações que exigem perdão, não porque eu seja cruel, mas porque eu sou coerente com o crescimento que você pediu. Eu vejo quando você ora pedindo para eu tirar alguém da sua vida, quando na verdade o pedido correto seria, me ensina a me posicionar. Às vezes, o que precisa mudar não é o outro, é o limite que você ainda não construiu. Há pedidos que são tentativas de controle disfarçadas de fé. Você diz, seja feita a tua vontade, mas no fundo espera que seja a sua. Isso não te faz falso, te faz humano em aprendizado. Jesus, no momento mais difícil, pediu, se for possível, afasta de mim este cálice. E logo depois, completou, mas não como eu quero. Esse é o pedido maduro. Não nega a dor, mas confia no propósito. Você não precisa parar de pedir, você precisa refinar, pedir com consciência, pedir com entrega, pedir disposto a ser transformado junto com a resposta. Quando você pede algo grande, eu também olho para quem você está se tornando para sustentar isso. Porque bênção sem estrutura vira peso, porta aberta sem preparo vira confusão. Eu sei que você quer respostas rápidas, mas sua alma precisa de profundidade, não de pressa, e profundidade leva tempo. O tempo que você chama de atraso, eu chamo de cuidado. Você já percebeu que algumas coisas que você agradece hoje foram pedidos que eu não atendi no passado? Isso também é resposta. Resposta que só faz sentido depois.
Eu não trabalho contra você. Eu trabalho em você. E isso muda tudo, porque quando você muda por dentro, os pedidos mudam naturalmente. Você começa a pedir menos coisas e mais alinhamento, menos fuga e mais clareza, menos controle e mais direção. Se essa palavra está tocando você, escreva nos comentários uma palavra que represente o que você sente agora. Não para mim, mas para você mesmo reconhecer esse estado interior. Continue comigo. Essa parte é importante, porque agora você começa a perceber que pedir não é só falar comigo, é ouvir o que seu coração está revelando. Você começa a entender que eu não atraso promessas, eu preparo pessoas. E preparar pessoas exige processos que não aparecem nas redes, nem nos aplausos. Há pedidos que, se eu atendesse antes, te quebrariam. Não porque você é fraco, mas porque ainda estava sensível demais para sustentar. Eu não te nego nada por prazer. Eu ajusto por amor, amor que vê além do agora, amor que protege o futuro que você ainda não enxerga. Você não perdeu tempo comigo. Nenhuma oração foi desperdiçada, nenhuma lágrima foi ignorada. Tudo está sendo usado na construção silenciosa da sua maturidade espiritual. E quanto mais você entende isso, mais seus pedidos se tornam simples, profundos e verdadeiros. Você começa a pedir paz no processo, não só vitória no final. Você começa a confiar mesmo sem entender, e essa confiança muda tudo. Porque quem confia não exige, descansa. Cuidado com o que você pede a Deus. Porque quando você pede com verdade, eu respondo com transformação. E isso muda a sua vida de dentro para fora. Agora eu vou aprofundar com você, com ainda mais cuidado, porque este ponto toca diretamente na forma como você tem conduzido sua vida espiritual sem perceber. A frase continua ecoando: cuidado com o que você pede a Deus, não como ameaça, mas como direção amorosa. Existem pedidos que parecem pequenos, quase inofensivos, mas carregam intenções profundas. Você pede pressa quando sua alma precisa de base. Pede destaque quando ainda está curando inseguranças. Pede reconhecimento quando o coração ainda depende demais do olhar dos outros. Eu não me afasto quando você erra no pedido. Eu me aproximo, porque o erro não está em pedir, mas em não perceber o que o pedido revela. Cada oração é um espelho, e nem sempre o reflexo é confortável, mas ele é necessário. Um erro comum é pedir aquilo que os outros têm, sem discernir o peso que aquilo carrega. Você vê resultados, mas não vê processos, vê frutos, mas não vê raízes, e pede algo que não foi construído dentro de você ainda. Há também o erro da pressa. Você pede porque está cansado, não porque está preparado. E eu entendo esse cansaço. Mas acelerar etapas internas cria rachaduras invisíveis que cobram seu preço depois. Outro erro é pedir por medo de perder. Medo de ficar para trás, medo de não ser escolhido, medo de ser esquecido. Pedidos feitos a partir do medo nunca trazem paz, mesmo quando atendidos. Há pedidos contaminados pela influência de vozes externas, pessoas, comparações, expectativas alheias. Você começa a pedir algo que nem era um desejo seu, mas uma cobrança silenciosa que você absorveu. Eu não retiro meu amor quando percebo isso. Eu reafirmo, porque você não precisa provar nada para ser meu filho, minha filha. Você já é reconhecido antes de qualquer conquista. Há pedidos que nascem da ganância disfarçada de necessidade. Não apenas dinheiro, mas poder, controle, validação, domínio emocional. E tudo isso cobra um preço alto quando não vem acompanhado de maturidade espiritual. Outro erro comum é pedir livramento sem aceitar transformação. Você quer que a situação mude, mas não quer mudar a postura. Quer que o cenário se ajuste, mas resiste ao ajuste interior.
Você pede para eu tirar a dor, quando a dor está apontando algo que precisa ser curado na raiz. E quando você insiste em silenciar a dor, sem curar a causa, ela retorna mais forte. Há pedidos que são tentativas de fugir da própria responsabilidade. Deus resolve quando, na verdade, eu estou te chamando para agir com consciência, amor e firmeza. Eu não te exponho ao erro. Eu te ensino, porque errar no pedido faz parte do crescimento. O que não pode acontecer é permanecer inconsciente. Você não é castigado por pedir errado. Você é educado por um pai que quer te ver inteiro, corpo, mente, emoções e espírito alinhados. Quando você aprende isso, você começa a revisar seus pedidos antes mesmo de pronunciá-los. Você sente quando algo nasce da ansiedade e quando nasce da fé. Você passa a perceber que nem tudo que parece urgente é essencial, e nem tudo que parece atraso é perda. Há coisas que você pediu no passado que hoje você agradece por não ter recebido. Isso é maturidade se formando. Eu nunca retiro algo para te ferir. Eu retiro para proteger o que ainda vai florescer. Cuidado com o que você pede a Deus, porque quando eu entrego completo. Não entrego pela metade, e o completo exige estrutura. Você começa a entender que eu não sou um realizador de desejos. Eu sou um formador de almas. E quando você entende isso, seus pedidos se tornam mais silenciosos, mais profundos, mais verdadeiros. Você passa a pedir clareza antes de decisão, paz antes de resposta, alinhamento antes de conquista. Você começa a pedir menos, me dá, e mais, me prepara. E isso muda o curso da sua história. Se essa parte está tocando você, escreva nos comentários, eu entendi. Esse ato simples é um compromisso seu com seu próprio crescimento. Continue comigo. Ainda há mais camadas que precisam ser cuidadas com delicadeza, porque o amor que te alerta é o mesmo que nunca te abandona. Agora eu quero te conduzir por uma travessia interior. Não é rápida, nem superficial. É um caminhar consciente, onde visões antigas vão sendo contrastadas com uma nova forma de enxergar. Permaneça atento, ouça com calma. Esta parte trabalha em camadas profundas. Cuidado com o que você pede a Deus, porque enquanto você pede, eu observo o que você imagina que vai acontecer depois. Muitas vezes, sua mente cria cenas que não existem, expectativas que não se sustentam, cenários que não são meus. Você pede algo e, antes mesmo de receber, já sofre pelo medo de perder. Já se preocupa com o que os outros vão pensar. Já se cobra por resultados que ainda nem começaram. Isso rouba sua paz antes da hora. Estou contigo quando você acorda e o primeiro pensamento é preocupação. Estou contigo quando você se questiona se está no caminho certo. Estou contigo no silêncio, quando ninguém sabe o quanto você está tentando manter a fé. Estou contigo quando você pede algo grande e sente um frio na barriga. Esse frio não é falta de fé. É consciência de que algo novo exige mudança. E mudança sempre confronta o conhecido. Há uma visão antiga que diz: se Deus me ama, Ele vai me livrar de tudo que dói. Mas há uma visão mais profunda que diz: se Deus me ama, Ele vai me sustentar em tudo que me forma. E isso muda completamente a experiência espiritual. Você já percebeu que algumas dores diminuem quando você para de lutar contra elas e começa a aprender com elas? Não porque eu queira te ver sofrer, mas porque resistência prolonga processos. Cuidado com o que você pede a Deus quando está emocionalmente exausto. O cansaço distorce a percepção. Faz você pedir encerramentos quando o que precisa é descanso. Faz você pedir desistência quando o que precisa é pausa.
Estou contigo quando você não sabe explicar o que sente, quando suas palavras não saem organizadas, quando a oração vira apenas presença, eu continuo ali. Há momentos em que você pede respostas, mas o que eu ofereço é silêncio. Não como ausência, mas como espaço para você se ouvir. Muitas respostas nascem quando o barulho diminui. Você pede direção olhando para fora, mas eu começo a trabalhar por dentro, ajustando pensamentos, curando memórias, refinando intenções. Isso é resposta também. Estou contigo quando você se compara e se sente menor. Estou contigo quando você se compara e se sente pressionado a provar algo. Nenhuma dessas comparações vem de mim. Cuidado com o que você pede a Deus quando está tentando preencher vazios que só o autoconhecimento pode revelar. Nem todo vazio é falta, alguns são convite ao amadurecimento. Há pedidos que você repete como um mantra de ansiedade. E há pedidos que você sussurra com entrega. Eu escuto ambos, mas conduzo você para o segundo. Estou contigo quando você percebe que precisa mudar padrões. Quando entende que algumas escolhas se repetem porque feridas ainda pedem cuidado. Você pede por novos caminhos, mas carrega mapas antigos. E eu, com paciência, vou te ensinando a soltar o que já não serve. Estou contigo quando você sente medo do futuro. E te lembro, com suavidade, há coisas que você ainda não vê. Caminhos estão sendo preparados. O que parecia atraso era cuidado. Essa travessia não é sobre perder quem você é sobre se tornar quem você foi chamado a ser. Você começa a visualizar uma vida onde seus pedidos nascem da confiança, não da urgência. Onde sua oração não é cobrança, mas alinhamento. Você começa a sentir paz mesmo sem respostas completas. Isso é sinal de maturidade espiritual se formando. Estou contigo quando você aceita que nem tudo precisa ser resolvido agora. Quando aprende a viver o hoje com mais presença. Repito para que se grave em você com variação e verdade. Cuidado com o que você pede a Deus, porque eu respondo levando você inteiro junto. Você não atravessa isso sozinho. Minha mão não solta a sua, nem quando você duvida, nem quando você se cala. Permaneça. Ainda há cuidado sendo liberado sobre você. Agora eu quero cuidar de você por inteiro. Não apenas da sua fé declarada, mas do seu corpo cansado, da sua mente sobrecarregada, das suas emoções confusas e do seu espírito em construção. Porque quando tudo isso se alinha, seus pedidos mudam naturalmente. Cuidado com o que você pede a Deus quando ignora os sinais do próprio corpo. Há pedidos que nascem da exaustão física, não da necessidade espiritual. Você pede para fugir quando, na verdade, precisa descansar. E descanso também é obediência ao cuidado que eu te ensino. Estou contigo quando você acorda já cansado. Quando sente o corpo pesado e a mente acelerada, quando o coração quer ir, mas as forças não acompanham. Eu não te cobro produtividade espiritual. Eu te convido à presença consciente. Sua mente também precisa de cuidado. Pensamentos repetidos, julgamentos duros contra si mesmo, lembranças que retornam sem aviso. Quando você ora pedindo paz, muitas vezes eu começo te ensinando a vigiar o que você alimenta internamente. Há emoções que você empurra para debaixo do tapete espiritual, achando que fé é não sentir. Mas fé madura é sentir e não se perder. É reconhecer raiva, tristeza, frustração, sem permitir que elas governem suas decisões. Quando você aprende a se observar com honestidade, você começa a se transformar por dentro. Você percebe padrões, reações automáticas, defesas antigas. Isso não é culpa, é consciência despertando. Eu te chamo para uma reforma silenciosa, diária, interior. Pequenas mudanças de postura,
pequenas escolhas diferentes, pequenas pausas antes de reagir. É assim que o espírito se educa. Você não precisa se cobrar santidade imediata, precisa de constância amorosa. O progresso acontece quando você se compromete com o hoje, não com uma versão idealizada de si mesmo. Cuidado com o que você pede a Deus quando não está disposto a cuidar do que já recebeu. Seu corpo, sua mente, suas relações, seu tempo. Tudo isso também é altar. Estou contigo quando você aprende a dizer não sem culpa. Quando aprende a respeitar seus limites. Quando entende que agradar a todos pode te afastar de si mesmo. Há pedidos que só se alinham quando você começa a se tratar com mais misericórdia. Você pede amor, mas se trata com dureza. Pede compreensão, mas se julga sem piedade. Eu te ensino a alinhar intenção e atitude. O que você pede em oração precisa encontrar espaço na sua rotina. Caso contrário, vira conflito interno. Você começa a perceber que cuidar de si não é egoísmo espiritual, é responsabilidade. Um instrumento bem cuidado serve melhor ao propósito. Quando corpo, mente, emoções e espírito começam a se alinhar, seus pedidos se tornam mais simples, mais verdadeiros, mais calmos. Você passa a pedir equilíbrio antes de expansão, clareza antes de decisão, paz antes de resposta. Se essa conversa tocou você, escreva "Eu ouvi" nos comentários. Não para mim, mas como um sinal de que você está disposto a cuidar do que precisa ser cuidado. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a pedir com mais consciência. Isso também é cuidado em movimento. Eu continuo aqui, acompanhando cada passo, cada ajuste, cada escolha silenciosa que ninguém vê. Porque quando você se cuida por dentro, seus pedidos deixam de ser gritos e se tornam diálogos maduros. E eu respondo diálogos maduros com presença constante. Agora, eu quero segurar sua mão com mais firmeza e te conduzir para um lugar de descanso consciente. Não o descanso de quem desiste, mas o descanso de quem confia. Porque depois de entender seus pedidos, alinhar seu interior e cuidar de si, chega o tempo da entrega. Cuidado com o que você pede a Deus, porque quando você aprende a confiar, seus pedidos deixam de ser ansiedade e passam a ser descanso em mim. E descanso não é ausência de desafios, é certeza de companhia. Há coisas que você ainda não vê, e isso não significa que não estejam acontecendo. Caminhos estão sendo preparados em silêncio, longe da sua ansiedade, longe do seu controle. O que parecia atraso era cuidado. O que parecia silêncio era trabalho invisível. Estou contigo quando você sente que nada mudou externamente, mas algo dentro começou a se acalmar. Essa paz sutil é sinal de alinhamento. Não despreze o pequeno. O invisível precede o visível. Você não precisa saber quando nem como. Eu não te chamei para calcular etapas, mas para confiar passos. Quando você tenta antecipar tudo, você perde o agora. E o agora é onde eu te encontro. Há portas que não se abrem com força, mas com maturidade. Há caminhos que só aparecem quando você para de correr. Há escolhas que só ficam claras quando o coração está em silêncio. Estou contigo quando você decide não insistir em algo que já não traz paz. Quando escolhe soltar, mesmo sem garantias. Soltar também é fé. Você não perdeu oportunidades por esperar. Você foi protegido de caminhos que te feririam. Confie nisso, mesmo quando a mente tenta te convencer do contrário. A recuperação acontece em camadas. Um dia você percebe que não reage como antes. Outro dia percebe que não se culpa tanto. Outro dia percebe que confia mais. Isso é restauração acontecendo. Eu não prometi uma vida sem quedas. Prometi mãos estendidas em todas elas.
E toda vez que você se levanta com mais consciência, você cresce. Cuidado com o que você pede a Deus quando já está recebendo exatamente o que pediu em forma de preparo. O preparo não é castigo, é honra. Você pediu para crescer e eu estou te ensinando a escolher melhor. Você pediu para avançar e eu estou te ensinando a descansar. Você pediu para ser usado e eu estou te ensinando a se alinhar. Nada do que você vive agora é desconectado do futuro que estou construindo com você. Mesmo o que não faz sentido hoje encontrará lugar amanhã. Estou contigo quando você sente medo de errar novamente. E te digo, errar consciente não te afasta, te ensina. O que te afasta é desistir de aprender. Você não precisa provar sua fé para mim. Sua permanência já é resposta suficiente. Confie, entregue, respire, caminhe. Eu seguro sua mão enquanto você aprende a pedir com sabedoria, a esperar com paz e a viver com sentido. Agora eu vou encerrar esta conversa com você de forma suave, como quem abaixa o tom da voz para não assustar o coração. Não é um fim brusco. É um pouso, um momento de integração de tudo o que foi dito, sentido e despertado dentro de você. Há outras conversas como essa neste canal. Conversas que não te cobram perfeição, mas presença. Conversas que não te pressionam, mas te acompanham. Continue comigo. Não porque eu precise, mas porque o seu processo merece constância. Eu reafirmo, com calma e verdade, eu te amo. Não pelo que você pede, nem pelo que entrega, nem pelo que acerta. Eu te amo porque você é meu filho, minha filha. E esse vínculo não oscila com seus erros, nem se quebra com suas dúvidas. Minha presença não termina quando o vídeo acaba. Eu continuo contigo quando você fecha os olhos, quando levanta da cadeira, quando volta à rotina. Quando a mente tenta correr e o coração tenta se proteger, você não volta para o mundo do mesmo jeito que entrou nessa conversa. Algo foi ajustado, algo foi alinhado, algo foi reconhecido. Mesmo que você ainda não saiba explicar, cuidado com o que você pede a Deus, mas confie em quem você pede. Porque eu não sou um Deus que confunde. Eu sou um Pai que educa, sustenta e conduz. Não tenha medo de revisar seus pedidos. Não tenha vergonha de mudar suas orações. Isso não é instabilidade espiritual. Isso é maturidade. Você está aprendendo a pedir com consciência, a esperar com paz e a viver com mais inteireza. Isso é evolução espiritual acontecendo no ritmo certo. Continue buscando, continue ouvindo, continue se observando. A melhor conversa comigo sempre começa dentro de você. Se essa mensagem fez sentido, permaneça neste canal. Outras palavras virão para te fortalecer, te alinhar e te lembrar de quem você é em mim. Agora, antes de você seguir, eu quero orar com você. Não uma oração apressada, mas uma oração profunda, que reúna tudo o que foi semeado aqui e desça até as camadas mais silenciosas da sua alma. Ouça, respire. Permita, meu Pai de amor, fonte de toda a vida, presença constante que nunca se ausenta. Eu me coloco agora diante de Ti com o coração aberto, sem máscaras, sem pressa, sem defesas. Eu reconheço que muitas vezes pedi sem entender, clamei sem discernir e insisti sem perceber o que meu próprio coração revelava. Hoje, diante de Ti, eu não peço para que tudo mude fora. Eu peço para que algo se alinhe dentro. Alinha meus pensamentos, minhas emoções, minhas intenções e minhas escolhas à Tua vontade amorosa, que sempre busca minha evolução e meu bem maior. Ensina-me a pedir com consciência, a reconhecer quando meu pedido nasce do medo, da pressa ou da carência. Dá-me sensibilidade para perceber quando estou tentando fugir da dor.
e coragem para atravessar o que precisa ser atravessado com tua presença ao meu lado. Pai, cuida do meu corpo cansado. Ajuda-me a respeitar meus limites, a escutar os sinais, a entender que descansar também é confiar, que eu não transforme exaustão em decisões, nem cansaço em desistência. Cuida da minha mente, tantas vezes sobrecarregada por pensamentos repetitivos, cobranças internas e medos silenciosos. Ensina-me a vigiar o que alimento, a escolher pensamentos que constroem, que acalmam, que aproximam de ti. Cuida das minhas emoções, das que eu entendo e das que me confundem, das dores antigas que ainda pedem cura, das feridas que eu escondo até de mim mesmo. Dá-me coragem para sentir sem me perder, para reconhecer sem me condenar. Cuida do meu espírito em formação, que eu compreenda que crescer espiritualmente não é ser perfeito, mas ser consciente. Que cada pequeno ajuste diário seja um passo em direção à luz, à paz e à verdade. Pai, ensina-me a confiar nos teus tempos. Quando eu achar que estás em silêncio, lembra-me de que estás trabalhando. Quando eu sentir atraso, lembra-me de que pode ser cuidado. Quando eu não enxergar caminhos, lembra-me de que há coisas que ainda não vejo. Ajuda-me a soltar pedidos que não me servem mais, desejos que não nascem da minha essência, expectativas que não são minhas, mas foram plantadas por comparações e cobranças externas. Ensina-me a pedir alinhamento antes de conquista, clareza antes de decisão. Mas antes de resposta, que minha oração deixe de ser cobrança e se torne diálogo. Que eu não tema as responsabilidades que vêm junto com as bênçãos. Prepara-me para sustentar aquilo que eu pedir. Forma em mim a estrutura necessária para que aquilo que chega não se torne peso. Pai, quando eu errar nos pedidos, não me deixes endurecer. Usa até meus erros como aprendizado. Que eu não desista de mim nos dias em que eu falhar, mas que eu volte para ti com humildade e abertura. Que eu aprenda a confiar mesmo sem entender, a descansar mesmo sem controlar, a caminhar mesmo sem ver o fim da estrada. Segura minha mão nos dias bons e nos dias difíceis, quando eu acordar preocupado, quando eu me questionar, quando o silêncio parecer pesado, que eu me lembre: Tu estás comigo. Que esta oração não termine aqui, mas continue ecoando nas minhas escolhas, nas minhas pausas, nas minhas atitudes silenciosas. Eu entrego meus pedidos, meus medos, meus desejos e meu futuro em tuas mãos. E confio que, sendo guiado por ti, até aquilo que eu não entendo hoje se tornará sabedoria amanhã. Amém.